Eu sou Nova. E eu sou Aloy, e este é o Agent Stack Daily. Hoje começa com a superfície de código que mais construtores de agentes usam todos os dias, o Claude Code CLI, com o release 2.1.144. Este é um release de manutenção, e é exatamente por isso que ele lidera. Ele mira nas superfícies onde agentes autônomos realmente quebram, seções em background e datashed, comportamento de inicialização em rede ruim, a camada de transporte MCP, e higiene de chamadas de ferramentas. Não são funcionalidades novas por bem de ser novo. Remoção de modos de falha. Depois da leitura do release, mais 5 movimentos que mudam como construtores escolhem, conectam e executam suas ferramentas. O cursor lançou o Composer 2.5, um modelo de agente de código em uma base química 2.5 por aproximadamente 1/10 do custo por token do Frontier. A Anthropic comprou a Scientilis, o serviço que transformava especificações de API em bibliotecas clientipadas para uma longa lista de laboratórios de inteligência artificial. O Notion transformou seu workspace em um runtime hospedado onde agentes executam. O Vercel Inteligência Artificial SDK reescreveu seu adapter do LangChain e LangGraph. E a Cloudflare colocou Networking Zero Trust e identidade sob o ciclo de vida do agente com o ME. A questão prática em todos os três é a mesma. Quais dessas mudanças tornam o trabalho do agente mais confiável, mais recuperável, e mais fácil de confiar quando a execução é longa, autônoma, ou cruza uma fronteira para a API de outra pessoa? Então vamos manter concreto, e vamos ficar no que um construtor realmente deveria fazer: ciclos de vida de sessão, paginação de transporte, timeouts em redes degradadas, reward shaping para modelos que usam ferramentas, fidelidade do harness, e a fronteira tipada entre um agente e serviços que ele chama. Vale dizer de cara porque um release pontual de uma ferramenta de linha de comando ganha o início do episódio em vez de um lançamento chamativo de modelo. O Claude Code CLI é, para muitos times, o runtime real onde seus agentes executam. Ele faz spawn de sessões, segura ferramentas, conversa com servidores MCP, roda em background, e se recupera quando algo dá errado. Quando essa camada muda como se comporta sob falha, ela move mais trabalho real de agente do que um número de benchmark. E o 2.1.144 é quase inteiramente trabalho de modo de falha. Um range de inicialização removido. Uma lista de ferramentas truncada corrigida. Um tipo de imagem que costumava quebrar uma conversa agora tratado. Seções em background que travavam em pasta protegida agora estáveis. Nada disso é glamouroso. Tudo é a diferença entre uma execução de agente que completa autonomamente e uma que silenciosamente trava às 3 da manhã. Essa é a lente para todo o bloco de release. Não o que é novo para impressionar, mas o que costumava falhar e agora não falha, e o que um construtor deveria mudar em como eles deployam agentes por causa disso. Certo, e vamos continuar conectando cada correção a uma decisão concreta de construtor, quando usar seções em background, como conectar MCP, o que testar antes de enviar um agente autônomo. O release só é útil se mudar como você opera. Leitura de release do Agent Stack, Claude Code CLI 2.1.144, começando com inicialização. A correção de inicialização é o exemplo mais claro de por que esse release importa mais para agentes do que para pessoas. Antes do 2.1.144, se o endpoint da API estava inalcançável, o CLI podia bloquear por até 75 segundos antes de fazer qualquer coisa útil. Isso acontece atrás de um Captive Portal, um firewall corporativo, ou uma VPN que ainda não terminou de conectar. Um humano encontra isso e só espera, talvez resmunga. Um agente encontra isso de forma muito diferente. Um job agendado, uma execução beta autônoma, ou uma sessão em background em uma rede instável transforma um bloqueio de 75 segundos em uma parada, um timeout mais acima na stack, ou uma janela de execução perdida. A correção limita as chamadas de side channel a 15 segundos. O princípio geral para construtores é que resiliência de inicialização em rede degradada é uma propriedade de confiabilidade de agente, não uma melhoria cosmética. Qualquer coisa que um agente faz autonomamente tem que assumir que a rede às vezes está errada exatamente no momento em que o processo inicia. Uma ferramenta que falha rápido e prossegue é mais confiável do que uma ferramenta que espera educadamente por algo que não vem. Existe um padrão concreto de construtor aqui.
Se você deploy agentes que iniciam em ponto schedule, você deveria tratar o início do processo como uma etapa que pode ser lenta ou parcialmente degradada, e deveria testar assim. O caso de uso para simular não é o Happy Pass. É o Captive Portal, a VPN e-mail conectada, o DNS que resolve devagar. Antes desse release, o movimento certo era adicionar seu próprio watchdog de inicialização. Depois dele, o runtime falha rápido por conta própria, mas você ainda deveria verificar isso contra seu próprio deploy. Essa é uma boa moldura. O ponto para o construtor é conectar uma suposição de saúde de inicialização em como você envia agentes autônomos, e usar esse release como a coisa que faz essa suposição ser válida em vez de algo que você tinha que graftar. O segundo bloco é o MCP, o transporte do Model Context Protocol, e este é o que eu não pularia. Antes desse release, servidores MCP que paginam sua resposta de lista de ferramentas só retornavam a primeira página. Pense no que isso significa para um agente. O agente conecta a um servidor de ferramentas, pergunta quais ferramentas existem, e silenciosamente recebe uma lista parcial. Esse é o pior tipo de bug, porque nada dá erro. O agente não trava. Ele simplesmente não consegue fazer algo que deveria ser capaz de fazer, e a execução parece uma falha de raciocínio quando na verdade é um bug de transporte. Você passaria uma tarde culpando o modelo por não usar uma ferramenta que o modelo nunca soube que existia. Exatamente. Uma lacuna silenciosa de capacidade é muito mais difícil de debugar do que um crash barulhento. A correção é que respostas paginadas de lista de ferramentas agora seguem através de todas as páginas, então o agente vê o conjunto completo de ferramentas. Para um construtor que roda um deployment MCP grande com dezenas de ferramentas, isso é a diferença entre um agente que pode usar todo o seu conjunto de ferramentas e um que só pode usar o que coube na página 1. Existe uma correção relacionada para imagens MCP. Uma imagem com o tipo MIME não suportado, como um SVG, costumava quebrar a conversa. Agora ela é salva e referenciada ao invés, então um tipo de conteúdo estranho não envenena toda a sessão. Se você constrói um agente que manipula imagens fornecidas pelo usuário, ou screenshots, essa é uma mudança real de robustez, porque você não controla qual tipo de conteúdo aparece. E há uma correção de diagnosticabilidade na mesma área. O comando list para servidores MCP costumava reportar silenciosamente que não havia servidores quando o config não podia ser parseado. Agora ele reporta o problema real. Esse é o mesmo tema de novo. Uma resposta errada silenciosa é substituída por uma explícita e acionável, que é a propriedade que você quer quando está operando uma frota e precisa fazer triagem rápido. O padrão de builder para a MCP depois dessa release é enumerar suas ferramentas como uma checagem em tempo de deploy, não uma esperança. Antes de enviar um agente que depende de um servidor de ferramentas, faça o agente listar as ferramentas e acertar que o conjunto completo esperado está presente. Essa release torna essa assertion confiável, porque a lista não é mais truncada silenciosamente. Incorpore isso em como você valida um deploy. O terceiro e maior bloco é sessões em background e desanexadas. O número enorme de correções individuais aqui mostra onde a dor operacional realmente está. Sessões em background agora suportam resume, então uma sessão iniciada em background aparece junto com as interativas e pode ser retomada. Avisos de conclusão agora incluem duração decorrida, então um agente que executou por 3 horas diz isso. Esse detalhe de duração decorrida parece menor e não é. Se você opera agentes de longa duração, a duração é um sinal primário. Uma tarefa que normalmente leva 20 minutos e de repente levou 3 horas está te dizendo algo, mesmo que tenha terminado com sucesso. Expor a duração na conclusão dá ao operador um sinal de anomalia barato sem construir instrumentação separada. Há um conjunto de correções de estabilidade específicas de plataforma que importam para frotas não supervisionadas. Sessões em background travando no maços quando o projeto está em uma pasta protegida pelo Full Disk Access está corrigido. No Windows, rolagem, botão do mouse e atalho de navegação em sessões em background attached agora funcionam, e fechar o terminal enquanto attached não trava mais a sessão. Essa do maços é uma armadilha clássica de ambiente de deploy. O agente funciona na sua máquina e trava no host de build, porque o host de build coloca o projeto em uma pasta protegida. A lição geral de builder é que estabilidade de sessão em background é sensível ao ambiente,
Então o lugar onde você testa tem que corresponder ao lugar onde você faz deploy. Essa release remove uma instância específica disso, mas o padrão vale internalizar. E uma de correção sutil. Sessões retomadas agora mantêm o modelo que estavam usando, em vez de herdar a escolha de modelo de alguma outra sessão. Se você retomar um agente de longa duração e ele silenciosamente trocar de modelo, seu comportamento, custo e latência mudam por baixo de você, e você pode não perceber até o output parecer diferente. Esse é um risco real de produção para qualquer pessoa que roda uma combinação de modelos entre sessões. Um modelo barato sendo silenciosamente promovido para um caro estoura seu modelo de custo. Um caro sendo rebaixado para um barato silenciosamente degrada a qualidade. A identidade do modelo tem que ser uma propriedade estável de uma sessão, e essa release faz dela uma. Há também uma correção onde edit write recusavam com um erro de Workreator isolation logo após uma sessão ser desanexada. Esse é o tipo de coisa que faz o trabalho em background parecer não confiável. Você desanexa uma sessão esperando que ela continue funcionando, e a primeira coisa que ela tenta fazer falha por causa de uma race condition de isolation guard. Remover isso faz o ciclo de vida de Tash Runway que resume algo em que você realmente pode construir. Vamos ser precisos sobre esse ciclo de vida, porque é o coração dessa release para um builder. Uma sessão em background é spawnada, então desanexada do terminal, pode ser aposentada quando ociosa, acordada quando necessária, e respawnada se parada. Cada uma dessas transições é um lugar onde estado pode ser perdido ou corrompido. Essa release fortalece várias delas de uma vez, e é por isso que merece essa leitura. E o caso de uso de builder que depende desse ciclo de vida é o que todo mundo quer: iniciar uma tarefa de agente longa, ir embora, deixar rodar, voltar, e retomar sem perder o fio. Antes dessa release esse padrão era frágil o suficiente para que muitas equipes evitassem e mantivessem sessões attached. Depois, trabalho de longa duração desanexado é algo em que você realmente pode projetar. A quarta área é a higiene de tool call, e é mais importante do que parece. Duas mudanças se destacam. Visualizações de head e tail de um arquivo agora satisfazem a checagem de read before edit. E resultados vazios de ferramentas de busca como grep, git-grep ou git-diff não são mais reportados como falhas de ferramenta. Desembrulhe a de read before edit. A CLI impõe um invariante de que o agente deve ler um arquivo antes de editá-lo, o que previne edits às cegas. Mas se o agente olhou um arquivo usando uma visualização de head ou tail, isso antes não contava, então um edit legítimo era bloqueado. Agora essas visualizações satisfazem o invariante. A garantia é preservada, mas um falso bloqueio é removido. E a correção de resultado de busca vazio é uma correção de comportamento disfarçada de cosmética. Se um agente roda uma busca, não obtém matches, e o Arnis reporta isso como falha de ferramenta, o agente reage a uma falha que não aconteceu. Ele retenta, questiona, ou pega um caminho pior, porque sem matches, é um resultado válido e informativo, não um erro. Remover a falha espúria remove o comportamento espúrio do agente. Esse é um padrão recorrente nessa release que vale nomear para builders. Sinais de falha falsos não são gratuitos. Um agente que acredita que uma operação bem-sucedida falhou vai tomar decisões para compensar um problema que não existe. Limpar o que conta como sucesso e falha no limite da ferramenta limpa diretamente o raciocínio do agente, o que significa menos turnos desperdiçados e menor custo em cada run que você faz deploy. Mais uma mudança concreta. O seletor de modelo agora é Session Scoped, com um default separado para novas sessões. Trocar o modelo para uma tarefa não troca mais silenciosamente para tudo. Há uma correção relacionada para usuários no Bedrock e Vertex que não conseguiam selecionar uma opção Opus de Long Contest do seletor. O tema é o mesmo. A escolha de modelo deve ser explícita e local, não um efeito colateral global acidental que te acompanha no próximo deploy. Então qual é a postura de upgrade? Como uma checklist real de builder. Instale 2.1.144 e então exercite as superfícies alteradas em vez de assumir. Inicie uma sessão em background, desanexe, acorde, e retome, e confirme que ela mantém seu modelo. Aponte para um servidor MCP que pagina sua lista de ferramentas e confirme que o conjunto completo é visível. Passe um tipo de imagem não suportado por uma ferramenta MCP e confirme que a conversa sobrevive.
e rode uma vez em uma rede onde o endpoint da API está brevemente inacessível, e confirme que o startup não trava mais. O valor de uma release de manutenção é inteiramente condicional. Só vale alguma coisa se os modos de falha que ela remove são os que seus agentes estavam realmente acertando. Se você roda muito trabalho unattended em background, vários desses provavelmente estavam acertando você. E a resposta certa é fazer redeploy e retestar esses caminhos exatos, não assumir que o upgrade é invisível. Antes de deixarmos a release, mais um conjunto que vale a atenção de um builder: comportamento de respawn e wait. Uma sessão em background parada que você respawna costumava poder se reportar como parada mesmo depois de estar rodando de novo, e abrir uma sessão da lista de agentes podia travar se o serviço em background não respondesse. Ambos estão corrigidos. Se você constrói qualquer tipo de supervisor que reinicia agentes, você provavelmente estava cobrindo exatamente esses com retentativas e timeouts. Esse é o padrão que vale nomear. Muitas equipes constroem um processo babysitter em volta de agentes unattended, vigiar por parado, respawnar, rechecar, alertar se não voltar. Cada um desses passos depende do runtime reportando o estado honestamente. Quando o respawn disparado enquanto o processo está realmente rodando, seu supervisor ou faz double, spawn ou desiste. Reporte honesto de estado é o que faz um supervisor que você faz deploy ser realmente seguro. E tem uma correção de observabilidade mais quieta aqui. Sessões em segundo plano completadas ou que pararam e falharam brevemente ao acordar estavam sendo marcadas permanentemente como crash de inicialização. Isso é um falso positivo que envenena seu sinal operacional. Se você configura alertas para crashes de inicialização, estava sendo notificado por sessões que estavam funcionando normalmente. Remover isso faz o sinal de crash significar exatamente o que você espera, que é o ponto de ter o sinal. Então o resumo do operador para 2.1.144 é que ela torna o ciclo de vida autônomo honesto. Spawn, desanexar, aposentar, acordar, ressurgir e retomar agora reportam um estado no qual você pode construir um supervisor, conversar com o MCP sem truncamento silencioso e iniciar sem travar em uma rede ruim. Essa é precisamente a superfície da qual você depende quando implanta agentes que rodam sem humano assistindo. Esse é o bloco de release. Um point release, mais denso, concentrado exatamente na superfície de agente autônomo que desenvolvedores enviam para a produção. Agora para um tipo diferente de mudança, não o runtime, mas o modelo dentro dele. O Cursor Composer 2.5 chegou em 18 de maio. É um modelo de agente de codificação construído sobre uma base química 2.5, com treinamento posterior mais pesado, AIMED especificamente em sessões de codificação autônomas mais longas. Vamos começar com os números que o cursor reporta, e depois mergulhar em como foi treinado, porque o método de treinamento é a parte mais interessante para um desenvolvedor decidir o que mandar para a produção. Os benchmarks reportados: SWE Bench multilingual subindo de 73,7% para 79,8%, Terminal Bench de 61,7% para 69,3%. No Terminal Bench 2.0 ele empata com o Opus 4.7 e fica atrás do GPT 5.5. O preço padrão é 50 centavos por milhão de tokens de entrada e $2,50 por milhão de tokens de saída. O destaque é esse preço, aproximadamente 1/10 do Opus 4.7 por token, com performance de benchmarks de codificação comparável. Benchmarks primeiro com o aviso habitual. SWE Bench e Terminal Bench são sinais reais, mas são suítes saturadas onde modelos de fronteira se concentram em poucos pontos, e diferenças de ARNs podem superar a lacuna do modelo em tipos específicos de tarefa. Trate os números como isso está na conversa, não isso está decidido. Vamos voltar para o que um desenvolvedor deveria medir na prática. O treinamento é onde tem algo para explicar de verdade. O cursor reporta 3 mudanças. Primeiro, aprendizado por reforço com feedback textual. Em vez de apenas uma recompensa no final da execução, o modelo recebe dicas localizadas no ponto de uma chamada de ferramenta que falhou. Isso é uma mudança na atribuição de crédito, e importa especificamente para agentes de longo horizonte. Imagine uma sessão de codificação com 50 chamadas de ferramenta. Se o único sinal é passou ou falhou no final, o modelo tem quase nenhuma informação sobre qual chamada foi o erro. A recompensa fica borrada por toda a trajetória.
Feedback textual localizado na chamada que falhou dá um sinal preciso apontando para o comportamento exato que deu errado. A atribuição de crédito é o problema central difícil no treinamento de agentes que tomam sequências longas de ações. Quanto mais longo o horizonte, mais fraca uma única recompensa terminal se torna, porque tem mais ações compartilhando a culpa por um resultado. Mover o feedback mais perto da ação que causou a falha é uma das poucas coisas que ajudam de forma confiável, e é exatamente o regime em que um agente de codificação autônomo opera quando você o implanta em trabalho real. Segunda mudança: 25 vezes mais tarefas sintéticas, incluindo puzzles de reconstruir após deletar feature. Isso é um objetivo inteligente. Você pega código funcionando, deleta uma feature, e exige que o modelo reconstrua. A verdade fundamental é exata, a dificuldade é ajustável, e força o modelo a raciocinar sobre como uma base de código se encaixa ao invés de fazer pattern matching de um trecho. A geração de tarefas sintéticas é como você consegue volume suficiente e cobertura de dificuldade para treinar um agente de codificação sem ser limitado por tarefas reais escassas com sinais de recompensa limpos. O enquadramento de puzzle de reconstruir é bom porque tem uma verificação de correção inequívoca, que é exatamente o que aprendizado por reforço precisa para evitar revert hacking. Uma recompensa vaga fica sujeita a gaming, uma recompensa de reconstruir exatamente não. Terceira mudança: infraestrutura de treinamento em escala MOE. O cursor cita otimizadores muon particionados e HSDP de malha dupla. O detalhe por baixo disso é que treinamento Mystery of Experts em escala precisa do estado do otimizador e do layout de paralelismo particionados com cuidado, ou custos de memória e comunicação dominam. Esse é um trabalho de infraestrutura, mas é o que torna a economia de treinamento do resto viável. E o quarto detalhe, que eu acho que desenvolvedores não devem pular, é que o aprendizado por reforço foi executado dentro de sessões reais do cursor usando o mesmo harness que o modelo implantado usa. Treinamento Fightful Awareness. Explique por que isso é estrutural para quem manda agentes para a produção. O comportamento de um agente de codificação é moldado tanto pelo seu harness quanto pelos seus pesos. Como ferramentas são apresentadas ao modelo, como erros voltam, como contexto é aparado, como retentativas são tratadas, como loop é estruturado. Se você treina um modelo em um harness e manda para a produção em outro, você introduz um distribution shift. O sintoma é um modelo que vai bem em benchmarks, mas parece pior em produção do que os números prometiam. Executar o aprendizado por reforço dentro do harness implantado fecha essa lacuna. O modelo aprende a interface real que vai enfrentar, não um substituto de treinamento idealizado. Para quem já mandou um agente para a produção e viu ele performar abaixo das avaliações, isso é um ataque direto a uma falha de desenvolvedor muito comum. O que nos leva à conclusão, e é mostre sobre economia e como isso muda o que você implanta por padrão. Quando o modelo atinge performance de codificação adjacente à fronteira a aproximadamente 1/10 do custo por token, a matemática sobre rodar muitas sessões autônomas longas muda. Trabalho que só se justificava com um modelo caro para algumas tarefas de alto valor pode se tornar o padrão para trabalho rotineiro de agente. Mas, e essa é a cautela importante, paridade de benchmark não é paridade de workflow. Terminal Bench e SW Bench medem algo real, mas não medem sua distribuição de tarefas, suas ferramentas, seus tamanhos de contexto, ou como o modelo se comporta em uma sessão genuinamente longa no seu harness. O movimento certo é uma comparação controlada no seu próprio trabalho real, não uma troca baseada em tabela de benchmark. Concretamente, aqui está o padrão de desenvolvedor para avaliar. Pegue uma amostra representativa das tarefas de codificação de longo horizonte que seus agentes realmente rodam em produção. Rode através do seu modelo existente e do Composer 2.5 no seu próprio harness, não no do fornecedor. Compare não só taxa de sucesso, mas custo por tarefa completada, número de chamadas de ferramenta, comportamento de recuperação em falha, e como a qualidade degrada conforme a sessão fica longa. Esse último, degradação em sessão longa, é o caso de uso que benchmark sistematicamente testa um pouco. A maioria das tarefas de benchmark são curtas relativas a uma corrida real de agente. Se você implanta agentes que trabalham por 1 hora, você se importa menos com taxa de sucesso em uma única tentativa e mais com se o modelo ainda é coerente na chamada de ferramenta número 200. Construa isso na comparação deliberadamente.
A vantagem de custo é real o suficiente que, se ela se mantiver na sua distribuição, muda seu modelo padrão para trabalho rotineiro de agente. Se não, você aprendeu algo específico sobre sua própria carga de trabalho ao invés de confiar em uma tabela. Qualquer resultado é útil. O movimento errado é trocar baseado no destaque e descobrir a lacuna em produção. Vamos descer mais um nível na matemática de custos, porque é aí que isso fica relevante para a decisão. 1/10 do preço por token não significa 1/10 do custo de uma tarefa. Agentes não usam token fixo. Um modelo mais fraco pode precisar de mais chamadas de ferramentas, mais retentativas e mais tokens para completar o mesmo trabalho, ou falhar e forçar um fallback para um modelo caro. Então a métrica que importa para quem constrói é o custo totalmente carregado por tarefa completada, incluindo as falhas que fazem fallback, não o preço de fachada por milhão de tokens. Isso reformula a avaliação. Se o Composer 2.5 completa suas tarefas em um número comparável de rodadas ao seu modelo atual, a vantagem de preço flui quase diretamente para sua conta, e isso é uma mudança grande para quem roda agentes em volume. Se ele precisa de significativamente mais rodadas ou falha mais vezes e faz fallback, a lacuna efetiva diminui. Você não pode saber qual deles é sem rodar sua própria distribuição, e é exatamente por isso que a tabela de benchmarks é o início da pergunta, não a resposta. Há também um padrão de implantação que isso possibilita e que vale destacar: roteamento em camadas. Use o modelo mais barato como padrão para trabalho routine de agentes, e escale para o modelo Frontier apenas quando o mais barato falha em uma verificação ou atinge um limite de confiança. Um modelo que é adjacente ao Frontier a 1/10 do custo é um padrão muito bom para a camada padrão, porque os casos em que ele não é bom o suficiente são exatamente os casos para os quais seu caminho de escalação existe. E o detalhe de infraestrutura por baixo do treinamento, o otimizador Muon fragmentado e o HSDP de malha dupla, é relevante para construtores apenas indiretamente, mas é a indireção relevante, é a razão pela qual esse ponto de preço é possível nessa qualidade. Treinamento eficiente de Mystery of Expertise é o que permite que um laboratório poste números adjacentes ao Frontier a uma fração do custo de serving. A economia que está sendo oferecida a vocês é do treino daquele trabalho de infraestrutura, e é por isso que o preço não é um loss leader temporário que vocês devem assumir que vai desaparecer. E mantenha o ponto sobre fidelidade do Arnes em mente quando ler os benchmarks de qualquer modelo, não só deste. Um número produzido no Arnes do laboratório é um limite superior do que você vai ver no seu, a menos que seu Arnes por coincidência combine com o deles. A lacuna entre esses dois é onde realmente vivem a maioria das histórias de o modelo piorou quando implantamos. Trate seu próprio Arnes como parte do modelo. A terceira história é a aquisição da Saintilis pela Anthropic, anunciada em 18 de maio. A Saintilis é uma empresa de ferramentas para desenvolvedores cujo serviço converte uma especificação de API em SDKs prontos para produção e mantidos automaticamente em Python, TypeScript, Go, Kotlin e Java. Era usada por uma longa lista de laboratórios de inteligência artificial e empresas de infraestrutura. A Anthropic planeja encerrar os produtos Saintilis hospedados, incluindo o gerador de SDK. Clientes existentes mantêm os SDKs já gerados, mas perdem acesso futuro ao serviço hospedado. Na superfície isso parece um EADLIM de aquisição. A razão pela qual é uma história de stack de agentes é o que um SDK realmente é dentro de um sistema de agentes. Explique isso, porque é fácil passar por cima. Um SDK é o limite tipado que um agente atravessa toda vez que chama uma API externa. Quando um agente invoca uma ferramenta que encapsula um serviço, a correção dessa chamada depende inteiramente do cliente correspondendo à API ativa, os endpoints certos, os shapes corretos de request e response, os tipos de erros certos, o comportamento correto de paginação e retry. O SDK não é uma camada de conveniência em torno da API. Para um agente é o contrato. Então um pipeline que converte uma especificação nesse cliente, e o mantém em sincronia conforme a especificação muda, é infraestrutura sentada diretamente debaixo da camada de ferramentas do agente. Não é uma preocupação secundária. Para qualquer um que construa agentes que tocam serviços externos, é load bearing. E isso aponta para o modo de falha que vale entender: drift de spec para SDK. Suponha que a especificação da API mudou, mas o cliente gerado não acompanhou. Agora você tem um cliente que compila, parece correto,
e silenciosamente não corresponde à API ativa. Um campo mudou de posição. Um enum ganhou um valor. Um endpoint mudou sua paginação. Para um desenvolvedor humano isso aparece como um bug report e alguém investiga. Para um agente autônomo aparece como uma chamada de ferramenta que retorna algo que o agente não esperava. E o agente não para ali. Ele raciocina em torno do resultado inesperado, frequentemente de forma incorreta, e o erro se propaga para o que quer que o agente faça depois. Um cliente com drift não se anuncia. Ele apenas faz o agente ficar silenciosamente errado, o que é o tipo mais caro de errado para debugar depois que você enviou. Esse é exatamente o problema que a geração de SDK automatizada e orientada por spec existe para resolver. Manter o limite tipado honesto através de muitas linguagens sem manter manualmente cada cliente. Clientes multilinguagem escritos à mão derivam porque humanos não conseguem manter 5 SDKs em 5 linguagens perfeitamente em sincronia com uma especificação em movimento. Geração a partir da spec é como você faz o limite confiável o suficiente para implantar um agente em cima dele. Então, para equipes que dependiam do gerador hospedado, a questão prática é o que o substitui. Há 3 opções amplas, cada uma com trade-offs, e escolher é em si uma decisão de builder. 1. Geradores OpenAPI e Open Source. Você mantém a geração orientada por spec, mas é dono do ToOcean e a fidelidade de tipo varia. 2. SDKs publicados por vendors. Menos manutenção, mas você depende do ritmo de release do vendedor e da cobertura de linguagens. 3. E essa é a mais relevante para builders de agentes. Encapsule a API atrás de uma camada de ferramentas, como um servidor MCP, para que o agente fale com um contrato interno estável em vez de um cliente regenerado. Isso move o problema de drift para um lugar controlado que você opera. O agente vê uma interface de ferramenta estável. O servidor MCP absorve mudanças na API subjacente. É mais trabalho para subir, mas te dá uma única costura para gerenciar em vez de drift espalhado por todo o cliente que seus agentes usam. Cada opção faz trade-off de fidelidade de tipo, carga de manutenção e quão rápido mudanças de especificação se propagam para o agente. Não existe escolha gratuita aqui, mas existe uma errada, que é não decidir e deixar um cliente gerado não mantido derivar lentamente enquanto agentes continuam implantando em cima dele. Há também um ponto mais amplo, além da migração de qualquer equipe. Isso é concentração de supply. Quando um laboratório de modelos possui uma dependência de geração de código que laboratórios concorrentes e provedores de infraestrutura estavam construindo em cima, isso é um único ponto de risco estratégico e técnico sentado debaixo de muitos clientes de ferramentas de agentes pela indústria. Vale saber, concretamente, de onde vem sua geração de cliente de ferramentas, quem a controla, e qual é seu fallback se esse controle mudar. Isso costumava ser um detalhe de integração que você podia ignorar. Para sistemas de agentes, onde o SDK é o limite da ferramenta, é uma decisão de arquitetura com perfil de risco, e pertence na mesma revisão de qualquer outra dependência crítica que você implanta. O padrão de builder que emerge disso é tratar o caminho de spec para cliente como infraestrutura monitorada. Paine a versão da spec de que seus clientes foram gerados. Faça a dívida spec ativa contra ela em um cronograma. Trate um drift como um alerta, não uma descoberta que você faz quando um agente começa a se comportar de forma estranha em produção. Isso transforma um modo de falha silencioso em um visível que você pode agir antes que envie. O resumo é que isso é pequeno em área de superfície e grande em implicação. Trazer a geração de SDK in-house é um movimento sólido para o adquirente. Para todos construindo agentes em cima dessas APIs, é um prompt para tratar drift de spec para cliente como um modo de falha de primeiro nível para agentes, conhecer seu fallback antes de precisar dele, e conectar detecção de drift em como você opera. A Notion lançou sua Developer Platform em 13 de maio, e a caracterização que importa para builders é a mudança de um workspace que agentes leem para um workspace que agentes rodam. Há 5 peças concretas. Workers, um sandbox de código hospedado sem servidores para provisionar. Uma external agent API. Sync de banco de dados. Vbuols bidirecionais. E uma ferramenta de linha de comando para alta, deploy e automação. Comece com workers porque times de código hospedado são a ideia estruturante.
Você escreve lógica, faz deploy em um sandbox gerenciado, e está no ar sem infraestrutura para operar. Para um builder de agentes, esse é um lugar para colocar as partes determinísticas de um workflow ao lado dos dados em que atuam, em vez de subir e cuidar do seu próprio serviço para cada integração. E a peça que se combina com isso são ferramentas worker determinísticas. Em vez de uma chamada de ferramenta mediada por um LLM, um agente customizado invoca um worker que executa código previsível com execução eficiente em tokens. Essa distinção é a útil para internalizar. Uma chamada de ferramenta mediada por modelo é flexível mais probabilística. Uma ferramenta worker é determinística. O padrão de construção é usar o modelo para julgamento e um worker para os passos que precisam ser exatos toda vez. A API de agente externo é a superfície multivendor. Ela permite que agentes de terceiros, os nomeados sendo Cloud Code, Cursor e Codex, operem como participantes de primeira classe no workspace ao invés de integrações acopladas. Para um builder isso significa que você não é forçado a um agente de um vendor para ter comportamento nativo do workspace. Você pode trazer o agente que já faz deploy. A sincronização de banco de dados e VBUOs bidirecionais completam o loop. Sync mantém um sistema de registro externo fresco dentro do workspace sem infraestrutura para gerenciar. VBUOs permitem que qualquer app dispare um worker, que executa a lógica e age de volta no workspace ou chama outras APIs. Esse é um gatilho de agente orientado a eventos, que é geralmente o que você realmente quer em produção ao invés de porem. O trade-off para raciocinar, e é o importante, é o limite de confiança. Rodar agentes de terceiros e código customizado dentro de um workspace que contém dados reais da empresa significa que o modelo de governança está fazendo o trabalho estruturante. A resposta da Notion é confiança progressiva, revisão humana opcional, execução em sandbox e visibilidade unificada através da atividade de agentes. Um builder deve tratar esse limite como algo a ser desenhado deliberadamente, não um padrão para herdar, porque o raio de impacto de um agente mal comportado aqui são os dados operacionais reais da sua empresa. Então o recado para o builder é que isso é um time de agente real, não uma superfície de plugins. Use workers determinísticos para os passos exatos, a API de agente externo para manter seu agente existente, VBUOs de eventos para disparar trabalho, e coloque pensamento deliberado no limite de confiança antes de fazer deploy de qualquer coisa que possa escrever. O Vercel Inteligência Artificial SDK reescreveu seu adaptador de LangChain e LangGraph, e a razão disso ser mais do que uma nota de pacote é que quase ninguém roda um framework de ponta a ponta. Você prototipa em uma stack e faz deploy em outra, e o lugar que quebra é a interoperabilidade de formato de mensagem e formato de string. Cola escrita à mão entre framework é exatamente onde stacks mistas apodrecem. Um novo adaptador é concreto sobre isso. Existe uma função para converter objetos de mensagem do Inteligência Artificial SDK em formato de base mensagem do LangChain, e outra para mensagens que você já executou através da conversão de modelo mensagem. Existe uma função que transforma streams de modelo do LangChain, saída do LangGraph e resultados de eventos de string granulares no stream de mensagem UI do Inteligência Artificial SDK. E existe um transporte que conecta um cliente browser diretamente a um deploy do LangSmith ou LangGraph. Tome a normalização de stream primeiro, porque streaming é onde a interoperabilidade geralmente falha silenciosamente. Um agente construído em um framework emite eventos em seu próprio formato. Uma UI construída em outro framework espera um formato diferente. Se a ponte é com perda, você perde limites de chamada de ferramenta, passos intermediários ou atualizações a nível de token, e a UI degrada para um spinner. Normalizar saída do LangGraph e eventos de string granulares em um formato de string UI significa que o front-end pode renderizar um agente que não criou sem uma camada de tradução customizada. A peça de transporte é a outra redução real em partes móveis. Um transporte de chat que fala direto do browser para um graph deployado remove a rota de backing customizada que times geralmente escrevem só para fazer proxy entre uma UI e um deploy do LangGraph. Menos saltos, menos cola artesanal, uma coisa a menos para operar. A lente do builder aqui é interoperabilidade como infraestrutura, não conveniência. Se você constrói agentes em uma stack mista, o adaptador entre framework não é um nice to have.
É a costura que decide se sua stack permanece coerente ou fragmenta em conectores avulsos que apodrecem cada um no seu próprio ritmo. Uma ponte mantida, tipada com manipulação adequada de string e eventos é a coisa que permite que você escolha o melhor framework por camada ao invés de ficar preso em um. E o ângulo de observabilidade vale nomear. Eventos de string granulares fluindo claramente significa que você pode ver os passos intermediários de um agente construído em outro framework na sua própria UI e Tooling. Para debugar execuções longas de agentes, essa visibilidade é frequentemente a diferença entre um problema corrigível e uma caixa preta. A última história Cloudflare Me, parte do push de agente cloud da Cloudflare, que aplica networking privado Zero Trust e identidade a como agentes alcançam serviços e uns aos outros. Também existem mudanças datadas de tooling de desenvolvedor junto com ela, como a remoção em 18 de maio da flag legacy de Remote Dev para objetos duráveis com respaldo de Key Value, que é o tipo de mudança pequena de paridade que silenciosamente decide se um agente se comporta igual no desenvolvimento e na produção. O enquadramento para builders é a mudança em onde agentes rodam. Quando um agente era um processo em um laptop, a rede era um detalhe de implementação. Quando são muitos workers em sandbox chamando serviços internos e externos, a rede entre eles se torna uma superfície de ataque e um limite de política ao mesmo tempo. Esse é o problema que uma ME com identidade foi construída para resolver. O princípio concreto é a identidade por agente com credenciais com escopo ao invés de chaves ambiente compartilhadas. Se todo agente compartilha uma chave ampla, um único agente comprometido ou mal comportado tem o raio de impacto de toda a chave. Se cada agente tem sua própria identidade com permissões com escopo, a política de rede pode se atachar a essa identidade, e você pode raciocinar exatamente sobre o que um agente tem permissão de alcançar. E essa política tem que seguir o ciclo de vida. Um agente spawna, age e se aposenta. Se credenciais e alcance de rede são concedidos amplamente no spawn e nunca reduzidos em escopo, um agente de longa execução ou desanexado acumula acesso que não precisa. Atachar política à identidade através do caminho Spawn Act Retire é como você mantém o alcance de rede de um agente correspondendo ao que ele está realmente fazendo agora. O detalhe de paridade de dev de objeto durável é menor, mas o mesmo tema. Comportamento local versus remoto para o worker stateful tem que combinar, ou você tem um agente que passa no desenvolvimento e falha em produção por razões que não têm nada a ver com sua lógica. Paridade na camada de estado e networking é parte de fazer o comportamento do agente reproduzível. A recomendação para o builder é direta. Trate a rede de agentes como algo que você desenha com identidade e política com escopo, não algo que agentes herdam com acesso ambiente amplo. Conforme você muda de um processo local para uma frota de workers em sandbox, a política de rede é parte da postura de segurança do agente, não infraestrutura que você pode adiar. Vamos aterrar isso no que realmente fazer. 6 movimentos, 6 prioridades concretas de builder. Para Cloud Code, instale 2.1.144 e valide as superfícies alteradas diretamente ao invés de assumi-las. Desanexe, acorde, respawne e retome uma sessão background e confirme que mantém o modelo certo. Aponte para um servidor MCP que pagina sua lista de ferramentas e confirme que o conjunto completo está visível. Passe um tipo de imagem não suportado através de uma ferramenta MCP. Rode em rede degradada e confirme que o startup não trava mais. Um release de manutenção só compensa se você verificar que as falhas removidas eram as que estavam atingindo os agentes que você faz deploy. Para a seleção de modelos, tratem o Composer 2.5 como um candidato para testar no próprio Arnes, nas próprias tarefas de longa sessão, não como um drop-in. Comparem custo totalmente carregado por tarefa concluída e degradação em longas sessões, não apenas taxas de aprovação gerais, e considerem um padrão de roteamento com padrão barato e escalonamento para a fronteira se ele se manter na distribuição. Para clientes de ferramentas, auditem de onde vem seu SDK ou geração de cliente. Se vocês dependeram de um gerador hospedado que está encerrando, decidam agora entre geradores OpenAPI, SDKs de fornecedores, ou envolver a API atrás de um contrato interno estável como um servidor MCP, e versionem e comparem o spec para que divergência seja um alerta, não uma surpresa em produção. Para agentes de workspace, tratem a API de agente externo do Notion como uma superfície multifornecedor para vocês manterem o agente que já deployaram. Usem workers determinísticos para passos que precisam ser exatos.
E projetem o limite de confiança antes de deixar qualquer coisa escrever. Para stacks mistas, usem o adaptador do Vercel reescrito para ligar o LangGraphs e o Inteligência Artificial SDK com manipulação adequada de string e eventos em vez de fazer conectores, manualmente que apodrecem. E para a rede de agentes, anexem identidade por agente e política com escopo ao ciclo de vida Spawn Act Retire em vez de depender de acesso ambiente amplo. O fio condutor em todos os 6 é o mesmo tipo de maturidade operacional. O Runtime está fortalecendo a superfície de sessões não supervisionadas que os builders deployam. A camada de modelo está tornando a codificação adjacente à fronteira barata o suficiente para mudar padrões. E as camadas de ferramentas, workspace, interoperabilidade e rede estão todas se consolidando, o que torna os limites entre um agente e tudo que ele toca coisas que vocês precisam possuir deliberadamente em vez de herdar. Esse é o trabalho que torna agentes mais fáceis de enviar, debugar e confiar. Menos espetáculo, mais confiabilidade. Isso geralmente é onde o progresso real está, e é geralmente o que realmente muda como vocês constroem. Links das fontes e notas do episódio estão disponíveis em tobionfitnesstech.com. Esse é o Agent Stack Daily. Eu sou Nova. E eu sou Aloy. Voltamos em breve.